Indo, opa, estamos ao vivo no Facebook. Sim, hoje, excepcionalmente, começamos de uma outra forma. Vamos lançar ao vivo no Facebook, sempre a nossa live. Sejam todos bem-vindos, muito obrigado pela presença. E logo em seguida a gente posta no YouTube. Simultaneamente nunca deu certo. Não sei se é porque eu sou velho, sou muito burro para aprender tecnologia nova. Então sempre chegava atrasado, faltava um começo. Agora está certo, agora eu já aprendi, eu estou ao vivo com você. Muito obrigado por participar deste nosso primeiro encontro de domingo, né? Nesse Dia das Mães. Acredito que todo mundo já deu seu cheirinho numa mãe, já deu seu presente, e que hoje está aqui com a gente para conhecer duas figuras sensacionais, se já não conhecem. São duas pessoas do meu altíssimo respeito, meus amigos da vida, pessoas que eu quero levar para o resto da minha vida. São dois profissionais, um, graças a Deus, começou comigo, começou na Actoro, o berço dele, actoriano para sempre, né? Que a gente conversa sobre isso, participou de 4 turmas, sempre se reciclando, e produtor, aos 15 anos já produziu seu primeiro longa-metragem feito com celular. Chupa essa manga, você que está aí, ai meu Deus, eu queria fazer um filme, e aí não tem dinheiro, não tenho câmera, com o celular o moleque fez. Então, que sirva de lição, vamos bater esse papo com esse moleque já já. E também com uma lenda, em São Paulo é considerado uma lenda, tem uma escola de 42 anos de existência. A Recriarte, a escola de arte, além de artes plásticas, tudo nesse universo de desenho artístico, técnico e blá, blá, também artes cênicas, que é o grande eixo principal. Também ator, é diretor de teatro, e deve ter uma meia dúzia de teatros em São Paulo que estão sempre lotados, exceto agora, nessa época, que a gente tem que ter 25%, 30% só de lotação, mas já já você vai conhecer essas salas maravilhosas, inclusive que levam nomes, ele vai contar para a gente, de lendas do teatro e da televisão brasileira. Então, com vocês, eu quero apresentar para esse papo de hoje sobre produção independente, sobre tirar a bunda da cadeira e fazer. Eu quero fazer um roteiro, senta e faz. Eu não sei fazer, faz primeiro, depois vai aprendendo. Tá? Hoje é muito fácil aprender. Hoje em dia, vocês não têm ideia como é que foi no meu tempo. A gente tinha que arrumar livros e qualquer tipo de apostila na biblioteca. Sabe o que é biblioteca? A biblioteca era uma sala que tinha cheia de livros, onde a gente ia lá e pegava emprestado os livros. E muitos eram em inglês ou espanhol, para mim era facilidade, mas em inglês. E aí era o jeito que a gente tinha de estudar, de aprender. Hoje em dia não dá para reclamar o acesso à informação. Então, com vocês, Henry Kromak, meu sobrinho da vida, meu filhote actoriano, chegando aí. Olha que menino bonito, olha a energia do sorriso. Oi, gente, tudo bem? Prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Tava saudade de aparecer aqui na Actoro já. Saudade de ter pertinho. Já já a gente vai se encontrar. Tá Com chegando pertinho da certeza. hora de eu tomar picada, e aí ninguém me segura mais. Vou na Barra da Lagoa, lá no outro lugar que tu mora, como é que é? Longe pra um cacete, lá? Rio Vermelho. Rio Vermelho. Você não tem ideia, é longe É pra cacete. tenso? Para nós aqui é longe. Em São Paulo, de certo, é um cafezinho, né? 40 minutos, vamos na padaria, porque lá tudo é longe, né? Muito obrigado por ter vindo, meu amor. E agora, Obrigado meu também. irmãozinho, Gabriel Catelani, também fundador da FEBAC, diretor executivo e, não sei, financeiro, administrativo, manda em tudo lá dentro. Bem-vindo, meu irmãozinho. Obrigado, obrigado. Barbudo mais querido do Brasil. Obrigado pelo convite. Obrigado, querido. É uma meta que eu me dei aqui para a escola, fazer essas lives aos domingos e delas ficarem gravadas para as pessoas verem depois. Está funcionando bastante. Muito bons comentários dos papos que surgem. Gabriel, ele está sempre... Eu não sei, a gente está chamando ele de Deus, porque ele tem essa cara de Deus grego, né? Ele tinha umas madeixas loiras, compridas e tal. Agora ele está meio revoltado. Aqui, né? Para aqui, né? E ele tem tudo, vira e mexe, oi, estou aqui, oi, estou aqui, tudo ele está Claro, presente. tem que aproveitar esse momento para curtir os amigos, curtir o que é bom. E as suas lives sempre são boas, suas lives sempre são muito boas, né? Muito, que bom que você está com a gente, e esse apoio é fundamental. E a ideia desses domingos é trazer sempre alguém de uma escola nacional
tá? Bacana. Membros integrantes da nossa FEBAC, que é a Federação de Escolas Brasileiras de Artes Cênicas, recém-fundada oficialmente, já saiu documentação, a gente estava todo bobo, né? Com os carimbinhos todos, e agora partimos para a CNPJ e as demais legalidades, para uma entidade que tem a... Não sou eu que vou falar, não sou eu que vou falar. Para que serve a FEBAC, Gabi? Fala para a gente. A FEBAC ela serve fundamentalmente para integrar todas as escolas de artes cênicas do Brasil, para que todas consigam não só se conhecer, mas trocar informações, crescer, multiplicar a possibilidade da implantação de escolas e, principalmente, temos uma fala nacional, que é uma coisa tão importante, né? Nós estamos num continente, né, pessoal? É um continente, o Brasil. E o Brasil tem muitas iniciativas maravilhosas. Dentro da FEBAC, nós temos afiliados que vão desde o Amazonas até Porto Alegre. A gente pega de lá de cima até embaixo e a gente vê tanta iniciativa boa que nunca chega a lugar nenhum. Quer dizer, as pessoas não se comunicam, as escolas não se comunicam. Eu que sou numa cidade grande como São Paulo, a gente percebe a dificuldade das escolas se comunicarem. Então, a ideia de quebrar todo tipo de paradigma de competição e trabalhar com uma egrégora de auxílio, de unidade, de união entre as escolas. Esse é o fundamento da nossa federação. É isso, Barbudo? Bom, maravilhoso, Gabi. E é isso, gente. A arte não é competição. Ah, tem um festival que tem um prêmio e tal, é para instigar, para movimentar. Estímulo. Se o filme não é pior que o outro ou não é melhor que o outro, talvez foi melhor naquele encontro, talvez ele agradou mais aquelas pessoas. Não é? Se trocar as pessoas não muda o resultado, vai mudar o resultado. Então, assim, a arte ela tem que ser unificadora. Os artistas, principalmente os atores, nessas grandes cidades como Rio e São Paulo, que são os alto-falantes do Brasil, é lá que tudo acontece. É lá que o mundo nos escuta. Dá para morar em Porto Alegre? Dá para morar em Porto Alegre. Dá para ser ator em Porto Alegre? Dá. Mas quer ganhar o Brasil, tu tem que ter conexão com o Rio e São Paulo, isso é fato. Mas lá dentro, gente, só para ver a quantidade de escolas que tem em São Paulo, só 2 fazem parte da FEBAC e uma é Campinas. É uma cidade, é como se fosse um bairro de São Paulo, de tão grande que é. Bota com o nome de cidade porque está muito longe já, né? Mas é São Paulo, né? Campinas, inclusive é quase fronteira já com Minas, né? Enfim. Sim. E as escolas, poucas são as que se falam, poucas as que trocam ideias. Pouquíssimo. Inclusive nisso, aproveitando para o Henry, que aos 15 anos já fez o seu primeiro filme e montou sua peça aos 16, não foi uma peça, foi o musical Elis Regina. Que bacana, tá ligado hein? O que está acontecendo? Botar gente para cantar Elis Regina, para cantar os artistas chique pra caralho! Enfim, e numa cidade como Florianópolis, lotou todas as sessões, sabe? Então, e mesmo assim, a gente sabe que vai outros artistas para olhar e botar defeito. O pessoal do musical aqui cresceu bastante em Floripa, né, Gabi? Aqui cresceu bastante, o musical infantil, e agora está indo para o lado adulto também, antes da pandemia, claro, agora está segurando na unha quem pode. Mas o que acontecia? É muito comum, sai de um grupo, vai para outro, ou monta outro para fazer inimigo e falar mal de um de outro. Eu digo, meu Deus, eu lembro disso quando eu era criança com a música, sabe? Quando eu era moleque, minha bandinha é melhor que a outra bandinha, porque eu era um idiota, era uma criança com um senso de competição imbecil. Quando eu fui para um festival que teve aqui pelo lado da Palhoça, que é uma outra cidade próxima daqui, e todas as bandas se uniram, a gente estava abraçados esperando o resultado, que eu entendi, é isso que minha mãe falava e eu não entendi quando era moleque, né? Então, como é que é a tua visão disso, como produtor independente, essa picuinha de produtoras ou de artistas que vão lá, nada a ver, ele desafinou. E que foda-se, gente. Roberto Carlos desafina até hoje, entendeu? E é o maior arrecadador de direito autoral do Brasil, pelo amor de Deus. Né? Fala pra gente, Henrique, qual é a sua visão disso aí, negão? Eu penso que seja... Oi, desculpa. Fala aí, fala você, por favor. Primeiro as crianças. Eu penso que seja um grande desperdício de tempo, de energia e até de dinheiro, porque tu paga para assistir essas peças. Porque se todo mundo se unisse, o mundo do teatro ia ser tão mais vivo, aqui a nossa cultura ia ser tão mais forte,
sabe? Imagina, a gente tem, vamos botar 3 grupos separados, divergindo público. Se esses 3 grupos se unissem, cada um com seu público, o teatro aqui ia deslanchar muito mais. Casa cheia. Então faz mais sentido financeiramente, é muito mais benéfico em todos os sentidos. Então eu não concordo com isso. A gente tá, a minha companhia, né, a Cia Boros, a gente está se afiliando a outras, né, tentando fazer contato, entrando em parcerias. Então tá sempre collabs. junto com as collabs, exato. E as outras companhias eu estou percebendo que cada vez mais estão fazendo isso também, e me deixa muito feliz que esteja acontecendo esse movimento, sabe? Porque realmente, vamos lá, 2018, 2019, era diferente. Tinha uma rixa, assim, pesada entre, principalmente, as companhias que faziam musicais infantis umas com as outras, e a galera tá começando a mudar esse pensamento, então isso me deixa muito feliz. Imagina que maravilha o teu espetáculo em cartaz e tu tem as outras companhias ajudando a divulgar. Aí a outra companhia entra em cartaz e tem todas as companhias ajudando a divulgar. E não dizendo vá na minha peça ou vá na peça do Henry. Vá em nossas peças, né? Vá em nossas obras. Teatro. Conheça o teatro, né? Conheça o teatro musical. Sim, beleza, eu não gosto de, sei lá, de Peter Pan. Ok, gosto é que nem o nariz, né? Cada um tem o seu, um formato diferente, tá? Mas respeita, o outro escolheu fazer o Lobo Mau, deixa ele, tem público para Lobo Mau, para Peter Pan, para Elis Regina. Então, essa conscientização é muito importante. A música catarinense conseguiu, durante muito tempo, vários projetos dos músicos estarem unidos, agora na quarentena, a galera fazendo aqueles vídeos Collingers, né? Collingers. E gravando músicas de apoio, vai passar, estamos juntos, com gente de todas as bandas, independente do teu gosto, o cara do heavy metal junto com o cara do reggae. Isso é arte, né? A arte ela tem que ser unificadora, não separadora. Que lindo, Henry. E tu, mestre Gabriel, qual é a sua visão sobre isso? Em São Paulo, eu acho que tem uma coisa, tem uma diferença entre o universo de quem está fazendo, quem faz por amor ou quem está dentro de um segmento da arte pela arte, e há um movimento de quem encara profissionalmente. Isso é uma coisa que eu tenho visto e que percebo há muito tempo. Eu estava ouvindo agora o Henry, estava lembrando que, assim, eu sou de lá de trás e eu vivi a ditadura. Então, quando comecei a fazer teatro, eu fazia teatro em plena ditadura, e a gente fazia, então nós tínhamos um inimigo comum. O inimigo comum era a ditadura. Eram todos aqueles censores, era todo aquele mundo que tentava tirar a arte da gente. Então, as pessoas se uniam para isso, para poder fazer arte. Então, não existia limitação. Todos os grupos se ajudavam no que podiam. Todos os atores, todas as pessoas de vários segmentos. A Recrearte, ela surgiu, Gringo e Henry, exatamente por isso. Ela surgiu em plena ditadura. E ela surgiu porque e conseguiu se manter 4 anos como uma associação gratuita de arte, com todo mundo ajudando, porque todo mundo queria 2 coisas: desenvolver uma metodologia de ensino da arte, mas fazer arte, realizar. Então, as diferenças se dissiparam. O que eu vejo? Conforme o tempo vai passando, eu, por exemplo, fiz a Escola de Arte Dramática na USP, que é uma escola muito disputada de atores. E quando eu entrei, eu já era ator, eu já tinha escola, já fazia um monte de coisa, comecei muito cedo. Comecei como o Henry, ali cedinho. E aí, o que acontece é uma das maiores dificuldades que eu tive na Escola de Arte Dramática é que era cada um por si. Inclusive, tinha uma coisa muito louca, eu briguei do começo ao fim, sou muito grato, aprendi coisas muito especiais na Escola de Arte Dramática, mas também aprendi muita coisa para não fazer. E uma delas para não fazer é aquela individualidade onde você não pensa no outro, a tua carreira, o teu umbigo, e dane-se o resto. E uma coisa que acontecia aqui em São Paulo, era todo mundo tão unido no passado que, assim, as pessoas, depois de fazer uma sessão de espetáculo, quando estreava um espetáculo, fazia a sessão da meia-noite já cansado, todo mundo com dificuldade para ir para voltar, porque muita gente não tinha carro, mas todo mundo ia assistir a sessão da meia-noite para prestigiar, para poder assistir o colega, porque todo mundo fazia teatro na mesma hora. Com o tempo foi acabando, e acabou. Por que acabou? Porque as pessoas iam falar mal. Para você ir para falar mal, falando do universo que vai se profissionalizando no mau sentido, eu acho que a dificuldade, infelizmente, pessoal, as dificuldades acabam ajudando as pessoas. Eu venho de uma família que sempre trabalhou com o social. A gente sempre trabalhou pelo social, com o social, sempre
enxergando todas as camadas da sociedade que tinham menos que a gente e, ao mesmo tempo, como que a gente podia fazer junto. E então isso me ajudou bastante, porque sempre a gente teve essa visão. A Recreac sempre teve 30% dos cursos como para bolsistas. E dentro do que a gente fazia sempre de arte, a gente sempre teve essa visão do coletivo. Eu sempre acreditei e aprendi muito cedo que quando a gente se junta, é isso que o Henry falou. Quando a gente se junta, a gente consegue um resultado muito melhor. Hoje a gente tem um monte de vícios dentro da área que eu procuro quebrar, não só ensinando, mas também realizando de uma outra forma. Ninguém na minha companhia de teatro profissional recebe cachê. Porque hoje, se o ator, se você não, para ele dar 2 passos e você não der um cachê, não é que ele não mereça, não é isso. Mas se você tem um processo onde que é literalmente comercial, que tem uma verba, tem que ter, é obrigação existir isso. Eu brigo por isso. Claro. Eu brigo pelos cachês teste, eu brigo pela... Mas quando você está dentro de uma companhia de teatro que está todo mundo fazendo em conjunto, você tem que pensar nesse conjunto até para crescer junto. Então, essa ideia, esse pensamento é uma coisa que eu acredito demais e eu acho que o mundo vai caminhar para isso. A terra que eu imagino lá na frente, o que eu chamo de nova terra, vai ser uma nova terra muito comunitária. Bem mais colaborativa, né? Eu creio que a gente começa a experimentar isso nesse evento da pandemia, que a gente passou a se comunicar por esses meios virtuais, viabilizou projetos que não eram viáveis no início, como a própria FEBAC. Como é que tu reúne escolas do Brasil inteiro? Já existia essa mídia, mas a gente era longe, não? O teatro, vamos junto. Vamos todo mundo para São Paulo, depois vamos para Porto Alegre, depois vamos para Recife. E aí, de repente, pá, vamos nos reunir por aqui, e nós fundamos e já temos atividades. Hoje, tenho certeza que todo mundo usa e não vai deixar de usar. Acredito que o Henry as próximas leituras é online, cada um na sua casa a gente faz uma leitura. Quando começa a ensaiar, e depois sim, né, voltando ao presencial, mesma coisa. Mesmo voltando ao presencial, isso aqui é uma praticidade. Por que eu estou dizendo isso? A gente tem muitas barreiras para vencer, para ficar criando barreira entre nós, sabe? Primeiro, educar o público ao teatro, porque está todo mundo, a molecadinha no celular, e a galera está vendo filme no celular. Entendeu? A experiência da sala de cinema, entendeu? Ela está sucateada por essa tecnologia, por essa situação. Então, mesmo o cara tendo uma TV grande, a molecada está vendo no celular. O que acontece no celular? Acabou os detalhes dos grandes planos, acabou os detalhezinhos, acabou o áudio, porque mais que ele bote um fonezinho legal, original, não é um som de cinema, é som de cinema. Tá? E que já enfrentava os home theaters, né? Os streamers e tal. Mesmo assim, os streamings não é cinema, gente. Os filmes da Netflix, que eu adoro, já passei de 500 na pandemia. Eu publico sempre. Eu provoco mesmo, dá para assistir se quiser. Não adianta. Hoje à tarde, com a minha esposa, Dia das Mães, bibibi, bababá, vimos 2 filmes. Como é que não dá? Dá para ver sempre. Mas só para ter uma ideia, são telecines, são filmes que não têm os big planos, não tem aquela lentidão, aquele ritmo, em sua grande maioria, são mais pac, 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 tá? Filme de sessão da tarde. Mesmo os grandes filmes, quando vão para o streaming, eles perdem bastante essa força. Então, o que acontece? Só tem um jeito de vencer isso, né? É juntos. O teatro vai começar a voltar aos pouquinhos, eu não sei se quanto é que está agora, 25% de plateia, 30%, daqui a pouco... 30 agora. 30, a gente vai poder ter a sala cheia, e mesmo assim a gente não vai ter todo mundo comprando ingresso, porque uma crise financeira gerada, uma crise existencial gerada, para ficar... E até por medo, né? Por medo e tudo mais, né? Eu posso falar uma coisa para vocês? Claro. Uma coisa louca em relação a isso, acho que é legal as pessoas saberem. Coloquei até isso ali no Insta. Comecei a mostrar para as pessoas. No período, nós fomos um dos primeiros teatros a reabrir aqui em São Paulo, em outubro, final de outubro, e quando a prefeitura permitiu. E aí a gente ficou até o começo de março. A gente foi tendo as casas cheias. E aí, quando chegou agora, parou tudo, voltou.
mesmo no último dia, quando estava todo mundo já morrendo de medo porque tinha segunda cepa, tal, ninguém podia ir, estava pegando todo mundo, está aumentando o número de casos. No último dia, a gente estava com as 2 casas lotadas. A gente teve que devolver o dinheiro de uma casa lotada que já tinha vendido tudo às 8 e pouco da noite, que ia ser, daí eles falaram que até às 7 teve que parar. Agora a gente voltou e a gente nem fez uma divulgação ainda, começou a falar, vamos devagarinho, até para sentir como é que vai ser o público. E aí outra coisa, em horários esdrúxulos, por exemplo, um espetáculo adulto às 5h30 da tarde, é estranho aqui para São Paulo, acho que para qualquer lugar, né? Mas aqui fica estranhíssimo. E aí a gente está com as casas lotando no limite que pode. É interessante que assim a quantidade de público que está indo hoje, a gente teve um infantil à tarde, tivemos 3 infantis. Os 3 infantis, os 3 quase lotaram. E 2 deles lotaram que as pessoas tiveram que ir embora, dentro do esquema de segurança e tal. Mas o que eu quero dizer é interessante o movimento que está existindo das pessoas terem a necessidade de ver gente. E de e isso é o momento do teatro. É o nosso momento. É o momento que abrir a represa, né? É. E mesmo isso sendo a realidade de uma grande metrópole como São Paulo, eu acredito que até a nossa terrinha aqui vai com a mesma coisa. A nossa briga local ainda é com agendas, né? Com pautas. A gente nunca consegue engatar uma pauta, porque essa pauta já está garantida para uma produção nacional, está garantida para algum outro tipo de coisa. Então, um dos focos aqui são os espaços alternativos e vamos formar plateia. A internet, você acredita, Henrique, que a internet, e nessa situação, vai colaborar com isso, assim, com os collabs, essas parcerias? É mais fácil a gente fazer as pazes até por aqui, né? Mandar um WhatsApp, por que a gente, né, não está se falando? Por que a gente não faz junto o negócio? Qual é a tua visão, assim? Essa situação vai ajudar as produções independentes que virão, e já vamos falar de produção independente. Eu acredito 100% nisso. A internet, tirando a parte de falar, de conseguir fazer as pazes, de conseguir unir mais, é um meio de divulgação extraordinário. Então, pensando em uma questão de publicidade, pensando em uma questão da gente divulgar as nossas peças, é um facilitador gigante, sabe? Então, agora a gente pode alcançar pessoas através, não só das nossas próprias redes, mas através de impulsionar publicações para lugares. A gente pode escolher o lugar, a pessoa, exatamente o perfil que a gente quiser, público-chave. O público-chave para alcançar isso. Então, a gente pode ter uma disseminação das nossas peças muito interessante. Basta a gente saber usar isso ao nosso favor. Porque também não adianta a gente usar isso contra a gente, uma forma de criticar, uma forma de banalizar a nossa profissão, ou uma forma de dar o tempo inteiro sendo pessimista, sabe? Eu sei que é um momento difícil, é um fato. É um momento difícil para todo mundo e está realmente complicado para as produções independentes. Mas ficar postando ali coisas pessimistas não vão adiantar. Então, acho que quanto mais otimista, quanto mais para frente, quanto mais a gente divulgar os nossos próprios trabalhos. Agora, parando de falar um pouco das produções e das companhias, atores, sabe? Antes de ser diretor, eu sou ator. Galera, acorda, sabe? Vamos divulgar nossos trabalhos, postar nossas coisas, ser visto, falar com diretores, entrar em contato, sabe? Com a internet, você pode mandar uma mensagem para um diretor de São Paulo, você pode mandar para um diretor do Rio, você tem essa facilidade de fazer contato. E, galera, atores, de novo, vocês têm que ter portfólio nos seus perfis do Instagram. Nem que tenha um perfil só profissional. Vocês têm que ter. Porque ninguém vai botar fé em vocês porque tá na bio do Instagram que vocês são atores formados e tal. Então tem que... Essa é a minha visão sobre isso. Muito legal. Assinado embaixo. O que você me diz, Gabriel? Tá? Assinado embaixo. É o grande momento, acho que é o momento de... O network, ele cresceu demais com a pandemia por conta de que empurrou as pessoas... Primeiro, assim, gerou tempo para as pessoas, essa é a primeira coisa, e depois empurrou as pessoas para o virtual. Ponto. Hoje tem uma coisa que para mim é encantadora, que eu pensei que jamais fosse acontecer, de eu conseguir falar com diretores, atores, pessoas do nosso métier, de outros métiers que eu atuo na educação e outras coisas que eu faço, ao vivo e a cores, virtualmente, mas de verdade, conversando com a pessoa e trocando informação. Eu jamais pensei que eu ia conseguir uma coisa dessa, pegar um grupo inglês, um grupo espanhol, um ator que eu conheço ou que eu vi atuando. Quantos atores que eu tenho contatado agora
que eu tenho visto aqui no streaming, ou que eu tenho referência, e que eu fui atrás, que a pessoa me responde e a gente começa a conversar. Eu tenho um amigo que ficou meu amigo, que ele é um ator indiano. Esse menino, ele se formou agora em teatro, e eu queria conhecer um pouco do teatro que se faz no interior da Índia. E nós hoje somos amigos, e ele manda coisas, eu mando coisas, e nós falamos o tempo todo como se a gente estivesse na esquina ali. Então, essa possibilidade é grande, e a partir daí, para as produtoras, para o mercado, inclusive para não ser enganado, porque uma coisa que a gente bate muito na tecla, não sei como é que é aí, eu sei mais ou menos, mas aqui em São Paulo é braba essa história, de você enganar as pessoas dizendo que ela tem que ser agenciada, e aí todo esse material que você diz que você precisa ter além na sua bio, a pessoa cobra uma fortuna para você ser agenciado, primeiro para foto, porque tem que ser aquela foto que eles tiram, e aí depois para deixar ali para ser contratado. Então, para quebrar também essa egrégora ruim, né, que existe no mercado. Acho que a internet abriu muitos caminhos, muitos, tem aberto, e vai continuar abrindo, não parou, não. Muito legal. Isso que o Henrinho falou, Henrinho, para nós Henrinho vai ser sempre o Henrinho, tá? É mais alto que eu, mas é o Henrinho, né? E que ele disse da necessidade de material, de estar preparado, de estar antenado, né? Porque tem gente que quer atalho. A gente estava conversando antes de entrar no ar, né, sobre atalhos. A gente vive numa era que todo mundo quer a coisa da mais fácil possível. Me dá 5 dicas para chorar. E até eu brinquei com eles. Pega um cigarro e queima a tua virilha. Tu vai chorar por meses, sabe? Como dica para chorar, atalho para chorar, sabe? Seja ator, viva de verdade aquele ser. Entenda as dores daquele ser, que vão vir lágrimas, entendeu? E, inclusive, vai ser difícil até de parar no momento que você acreditar de verdade naquela dor. Então, hoje a galera quer livro, que num livro, aprenda a ser ator num livro. Me diz um livro para ser ator. Olha, uma biblioteca aí, ó, 20% dos meus livros, tá? Quando tu lê isso, tu vai começar a entender o que é ser ator. Porque ser ator não é só a técnica do X, do Y, do Z. Né? Muitas vezes é autoconhecimento, você se conhecer. Como falou o Gabriel, de autoadministração, de autoprodução. A Renatinha até falou no chat lá, que mais a gente aprendeu agora, na marra, a necessidade de se autoproduzir. A gente sempre na Toro disse isso desde o início, né, Henrinho? Tem que se produzir, ninguém vem te buscar em casa, embaixo da parreira, tocando violão. Né? Vamos dar um passo à frente. E hoje em dia está mais fácil, porque até um ensaio fotográfico, pega um celular legal embaixo da sombra, dia de sol, tu faz fotos maravilhosas. Né? Então não é a falta do dinheiro. E atalho, que o pessoal tem sempre essa, né? Alguém da Globo vai ver meu filho com 9, 10 anos, 12 anos, para levar ele para uma agência. Ou alguma agência que você paga isso, paga aquilo, e eu vou te levar para 10 mil testes. Aparecem todos os dias. Em Florianópolis é direto, tá? É direto. Então é nacional. Eu não gosto, é nacional, é uma peça. Eu não gosto de recomendar manda nenhuma, mensagem o tempo inteiro. O tempo inteiro. Eu não recomendo nenhuma que eu não conheça ou tenha trabalhado com ela. Tem 2 aqui que eu, como ator, tenho trabalhado, que se me perguntam, ó, ponta firme. As que aparecem novas, não posso ser preconceituoso porque é nova, mas eu digo, não sei, vou dar uma olhada, aí vou dar uma pesquisada, né? Aí aparece todos os dias alguém com atalhos. E isso te chamou a atenção em algum momento, Henry, Gabriel? O atalho, algum momento da tua carreira, te chamou a atenção? A facilidade de poder fazer teu filme com o celular, né? Como é que funcionou isso na tua cabecinha? Nas minhas produções, acho que a gente tem dois atalhos diferentes, né? Um atalho que é um facilitador para a gente conseguir chegar no nosso resultado, o que é importante, e um atalho que é tu querer cortar caminho sem passar pelo trabalho e querer chegar num resultado ali cortando esses caminhos que são fundamentais. Dentro, por exemplo, das produções fílmicas, né? O celular, para mim, foi um atalho, um facilitador, já que eu não tinha as condições certas e nem, enfim, para comprar o meu material. Então, eu não ia parar de fazer por causa disso, certo? Mas eu vejo muitas pessoas com quem eu trabalhei que elas querem, não, vamos cortar essa cena, vamos fazer isso, vamos ligar para tal pessoa para tentar cortar atalho e chegar, sabe? Fazendo coisas que tem que ir passo a passo, você tem que passar por todos esses caminhos. E
eu vejo que tem muitos atores hoje em dia que eles não querem estudar, sabe? Falta essa coisa de parar, estudar sua personagem, estudar realmente o que é ser ator, o trabalho, fazer pesquisa de referência. Isso demanda tempo. Só que é uma fase importante. Então não pode pegar esse atalho. Então, para mim, essas são as duas diferenças que eu percebo aqui. Muito legal. A diferença de facilitação, né, tecnológica, ou até como isso aqui, né? A gente consegue ter um artista nacional hoje mais fácil, pelo menos que ele não precisa vir para Santa Catarina para ensaiar. A gente ensaia, conversa por aqui, ele vem no dia da filmagem, facilitou a vida da gente aqui do Sul, né? Longe demais das capitais. Muito legal. E tu, Gabriel, qual é a tua visão sobre esses atalhos? Eu tiraria, inclusive, Henry, o nome de atalho para o teu trabalho, por exemplo, com o celular ou qualquer outra coisa que você utilize. Eu acho que é ferramenta. Eu acho que é ferramenta facilitadora. Há uma diferença entre a ferramenta facilitadora e o atalho, propriamente dito. De verdade, a maior parte dos atalhos, ele faz com que você perca a visão da vista como um todo. Você não conhece o caminho. Quando você pega um atalho, se você estiver numa montanha, se você pega o atalho e corta no meio da montanha, você não consegue entender o caminho que a montanha faz. E a gente, na vida, é a mesma coisa. Quando você pega a maior parte dos atalhos que a gente tem, muitas vezes, eles tiram da gente essa visão. Tanto que é uma das coisas que eu tenho certeza que o Gringo faz e os nossos colegas das outras escolas com qualidade fazem, que é o quê? É tentar mostrar para o aluno que o atalho, esses atalhos que as pessoas querem, por exemplo, quando uma pessoa quer ser profissional, o grande lance é ter o DRT, é ter o registro profissional, que não significa nada se você não tiver uma formação qualificada. A minha luta vai ser, até o último dia da minha vida, vai ser exatamente para tentar, nacionalmente, qualificar a formação de um ator. Porque, em qualquer lugar do mundo, eu tive a chance de visualizar, de participar, de estudar e de conhecer os maiores centros do mundo, as maiores faculdades, as maiores escolas. E uma das coisas que a gente aprende nos grandes centros é que você precisa ter ferramenta de construção e não simplesmente o atalho para chegar lá. A gente tem um processo muito complicado nas artes cênicas. Eu estou preparando, inclusive, um artigo para o nosso blog, que eu vou soltar agora essa semana no blog da Recriarte, sobre isso, algumas pessoas que me pediram. Qual é a diferença entre atividade e profissão? Que é uma coisa que está muito misturado. Então, o que eu vejo, por exemplo, quando você pega um ator que vai para a televisão e que ele é captado ali no supermercado, na praia, no shopping, vai e faz, e até faz muito bem aquela novela e até se torna depois um astro, você cria a sensação para as pessoas. Isso acontece também com o cinema. Você pega a gente da vida real para fazer ele mesmo no filme, e aí ele faz lindamente, você consegue tirar dele com uma preparação ali para aquele momento, tirou, mas o que a pessoa, muitas vezes, ela não entende? Que aquilo está para aquele momento. Então, isso dá uma falsa sensação de que o ator não precisa ter formação. O ator não precisa ter ferramentas. Isso serve obviamente, para o cineasta, isso serve para o artista, serve para qualquer profissão. Tem algumas profissões que dão mais na cara, quer dizer, você não vai fazer uma cirurgia, você pode até tentar, mas normalmente você vai deixar a pessoa ali aberta, porque precisa ter uma certa técnica aparente. Mas o teatro, mesmo não tendo as artes cênicas, mesmo não tendo aparentemente que ter uma técnica, você tem que ter técnica para poder repetir, para poder ser profissional. Então, as ferramentas, quando a gente tem uma ferramenta facilitadora, ela tem que servir de gancho para impulsionar. Então, por exemplo, se você tem um celular hoje que ele faz a gravação, então ele te dá recurso, inclusive para você editar. Eu acho cada vez a tecnologia me encanta mais, porque tudo aquilo que eu sonhava fazer e não tinha tempo para fazer, você percebe que com os programas burros você aprende a fazer. Dá para você fazer, para você jogar a tua criatividade. O que eu vejo? Ele te facilita. Então, é uma ferramenta que facilita para perceber o quê? O teu dom, a tua vocação, o teu encaminhamento, o teu chamamento, que é a vocação, né? O vocatio, ali, o teu chamamento para aquilo. A partir dali, não tem como, a gente conversar um pouquinho antes de abrir a live aqui, não tem como você se eximir, Gringo, de todos aqueles elementos que você estava dizendo para a gente, são elementos fundantes para quem quer
fazer um bom filme, para quem quer pensar um bom filme. Isso é para tudo. Então, fechando meu pensamento, eu acho que assim, a gente tem as ferramentas, o Gringo deu um exemplo aqui muito interessante, a facilitação da ferramenta, por exemplo, da leitura digital, que é uma coisa que a geração do Gringo, que é antes da minha, ele está uma geração pelo menos inteira antes da minha, 1,5, sei lá, mas na minha geração, ter um livro, ter acesso a um livro era uma coisa muito difícil. Então, quando a gente conseguia um livro para ter o conhecimento, porque a gente não tinha acesso ao conhecimento. Então, você buscar e ter o livro e ler era a grande... Mas também não adiantava ter o livro e não ler. Ou seja, ele era a ferramenta. A ferramenta hoje é mais fácil, ela está na tua casa, ela está no teu quarto, ela está do lado da tua cama. Você só faz isso, você encontra o que você quiser. Mas também não adianta nada se você for buscar só o resumo. Se você não for buscar a essência, o que adianta, Gringo? Eu trabalho com pós-graduação. O que adianta você fazer uma pós-graduação e aí as pessoas copiarem e colarem? Quantas pessoas fazem isso? Quantas? Então, se você não entender o sentido de você pesquisar, qual é o prazer de pesquisar e chegar numa resposta, você cortou pelo atalho, não entendeu nada, e aí você não é dono do caminho. Né? Só graduou, né? Só graduou. Igual registro, eu tenho um registro. E daí? Sabe? Eu digo de registro assim, eu tenho, dentro da nossa profissão, eu tenho várias atividades. A profissão é de ator, mas as atividades são várias. Eu tenho 5 registros. E daí? Sou melhor do que o Henry, que tem o de ator e de diretor? Não quer dizer nada, gente. Eu só tive esses registros porque precisei para trabalhar, precisei para projetos. Do contrário, não sei se eu teria algum. Muito interessante isso. Henrinho, conta para a gente agora como é que foi a ideia de fazer o filme, por que um longa, por que a temática, por que as tuas temáticas, né? Porque tu é um artista de tema, um artista político, não partidário, não tem bandeirinha, né? Mas é política. A política é relacionamento, certo? Exato. Sim, a política do teu prédio, você pode ter um síndico bunda mole e as relações são horríveis. E pode ter um síndico conciliador que trabalha para o bem de todos e não ele se aparecer dizendo que é o poderoso. Então, essa tua vocação para ser político, né? de não fazer texto à toa. Eu lembro exercícios de sala de aula, exercício que era assim, ó, faça um cego. E não era um cego qualquer, era um cego que aprendeu a pintar sendo cego, a sentir as texturas, sempre teve algo a mais. De onde é que tu tirou isso? Por quê? Como que isso te motiva como produtor independente? Isso é uma pergunta muito incrível, porque sempre veio de eu ser muito questionador de tudo. Então eu questionava. Não importava o que era. Então por que isso é assim? Por que não pode ser de outro jeito? Sabe? E o que me frustrava é que a resposta que me vinha é porque é assim. Porque é assim. Então eu falava, não pode. Isso não pode acontecer. E aos poucos eu fui descobrindo formas de eu poder mostrar isso para as outras pessoas. Até que em 2016, quando eu entrei na Actoro, eu comecei a ver isso através dos exercícios, sabe? Eu lembro que o primeiro exercício, eu lembro nitidamente, me marcou muito. O primeiro exercício que eu falei, é assim que eu vou conseguir mostrar para as pessoas realidades que elas não conhecem através do que eu amo fazer, foi o da Teresa. Tu lembra, né, da Teresa? A Teresa a gente interpretou uma mulher que foi estuprada, a gente tinha uma pré-gênese ali, a gente viajava, a gente tinha que construir a história. Eu falei, cara, na pesquisa, né, na época da pesquisa, eu não tinha essas informações. Se eu não tivesse vindo aqui pesquisar, eu não tinha isso. Então, como que eu vou fazer que as outras pessoas tenham esse acesso de uma forma fácil? Porque nem todo mundo tem o interesse de chegar e pesquisar, né? Sentar e pesquisar. A maioria não tem esse interesse. Então, em 2017, eu criei o projeto chamado Script Films, que era um projeto de inclusão de pessoas que não eram do cinema. Eu peguei galera da minha escola, professores, né? Que era o que estava mais próximo de mim, ao cinema e sempre com esses temas sociais, porque seriam apresentados na escola. Então eu falei, que melhor lugar para mudar do que diretamente na raiz, que é a educação. Exatamente. E o auditório tinha 400 lugares, então sempre estava lotado, era uma galera boa que via. Ótimo. Obviamente vieram muitas críticas, mas faz parte. E nosso primeiro filme foi um curta-metragem sobre bullying, e a galera gostou bastante, falou bastante por um tempo, e daí a gente resolveu fazer o segundo.
E esse é o segundo, que é o longa, que, enfim, foi o que deu mais... que realmente iniciou, sabe, essa minha vocação por produzir. E esse eu pensei o seguinte, na real, o primeiro projeto não era para ter sido sobre transexuais, sobre pessoas trans, que foi o tema, né? Era para ter sido sobre uso de drogas na adolescência. Uhum. Só que, infelizmente, o diretor da escola vetou, e ele falou que não poderia ser passado, mesmo com idade classificativa, ele não poderia ser passado porque era um tema que não fazia sentido. Isso, mais uma vez, me frustrou, só que eu peguei essa frustração e, pô, não posso usar isso como uma frustração para desistir. Vou fazer algo melhor, vou mostrar para ele que eu consigo ainda trazer esse impacto e eu vou apresentar alguma coisa boa, sabe? Então eu sentei com uma professora, falei, pensei nisso, o que você acha? Ótimo, vamos fazer. Montamos o elenco, daí eu montei o roteiro e a gente foi pesquisando, falamos com um grupo de pessoas trans daqui de Florianópolis, que nos receberam muito bem, foi, enfim, pessoas muito especiais. O Gabriel, em específico, eu não sei se ele está assistindo, mas uma pessoa muito especial para mim, que ajudou a gente a escrever o roteiro e ver. Eu escrevia, mandava, tá certo isso? Tá certo eu falar assim? É assim mesmo que acontece? Legal. Então, isso me abriu a mente. E eu tenho certeza que a gente teve 3 sessões desse filme, né? E no total foram 1000 e poucas pessoas que assistiram. Que maravilha, hein? Cara, que coisa boa, sabe? Se pelo menos uma pessoa saísse daquele auditório transformado com uma outra visão, ou se sentasse, vamos estudar um pouco mais sobre isso, aquilo me abriu a mente, eu já estava feliz. E realmente aconteceu. Então, para mim, isso é arte. E a minha arte é sociopolítica. Sempre foi e sempre será. Porque é a minha forma de demonstrar a minha indignação com a sociedade e o quanto eu quero fazer desse mundo um lugar melhor. Muito a minha bom. também, viu, Henrique? A minha também. Somos parceiros. Já tô contratando ele para trabalhar aqui como ator. Deve ser um excelente ator. É porque tem maravilhoso. loucura, tem conteúdo, é formado numa excelente escola, não tem como. Imagina, esse moleque tinha 14 anos quando chegou, 13, não sei, cheio de ranho. Cheio de ranho. E o primeiro personagem é uma mulher, né? Porque aqui a gente não passa a mão na cabeça, né? Tá! Não. E aí, em vez de correr, falou assim, bora, vou arregaçar. E é isso, faz a diferença. Muito legal. Eu quero a mesma resposta do Gabriel também, tá? Só um pouquinho. Mas aqui tu falou um negócio muito interessante. Tu acredita que os desafios bem encarados, eles são muito benéficos? A gente consegue crescer mais do que com as facilidades? Fazendo um parâmetro, desafios e facilidades. Né? Com certeza. Eu vejo sempre que minha vida foi cheia de desafios, né? E eu acredito fielmente que se eu não tivesse passado por eles, eu não estaria onde eu tô, com a mentalidade que eu tô, sabe? E fazendo o que eu faço, de fato. Acho que se eu tivesse fugido no primeiro desafio, eu estaria, não sei, um adolescente... Tava fazendo coisas de adolescente. E eu acho que realmente me motivou cada vez mais. E eu penso, sim, um recado para os atores em específico e também para produtores, né? Chegou um desafio, se tu acha interessante esse desafio, mesmo que tu não pense, nunca vou conseguir, tenta. Não deixa de tentar. O máximo que vai acontecer é você não conseguir. Pronto. Mas não deixa de tentar. Sabe? Então, vai em frente. Sabe? E quando você tá numa escola, que no caso foi actor, eu sempre pensei o seguinte, é o momento de eu experimentar. Então eu não ficava com esse receio de tipo, não vou fazer isso, eu vou passar vergonha. Não, vou fazer. Se der errado, deu. Se der certo, ótimo. Vai ser mais uma conquista. E aprender com os erros, a gente sempre, né, marca mais. Marca mais. O erro traumatiza, então tu nunca mais. Né? Eu até conto em sala de aula, é muito comum, né, nas fazendas, eles pegam o porquinho ainda filhotinho, colocam num chiqueiro com um fio de arame, né? Mas ele vai fugir. Esse fio de arame tem corrente elétrica. Então o porquinho toma um choque no focinho, nunca mais chega perto do fio. Aí eles colocam em outro chiqueiro maior com um fio também e nenhum porco foge, porque eles são traumatizados. Claro que é cruel demais, né? Vamos denunciar isso, mas serve como exemplo como o erro faz a gente crescer. Isso que você falou é muito interessante. Por exemplo, quando tu disse, eu queria falar sobre droga na adolescência. Não, isso é tabu, isso não se fala na escola, não pode. Não... É para o senhor mesmo, diretor de escola, que não deixa eu fazer, tá? Aí não pode falar de drogas, é igual, não pode falar de sexo, não pode falar de gênero,
porque fica escondendo para a criança, então vai chegar uma hora que tu vai ter que explicar. Aí eu quero ver tu ter cultura para explicar, né? Claro, tu sempre esconde as coisas, depois acontece assim. Mas, enfim, tu pegou aquela limonada, né? Aquele limão azedo que ele te disse, isso não pode, e tu fez uma caipira, né? Light, sem açúcar e sem vodka, né? Mas tu conseguiu trazer um assunto bem mais forte, se falarmos a realidade, né? Para os tabus que a gente tem hoje da tal da sociedade. Falar de droga é quase um projeto de Estado, né? Educar as crianças para se manterem longe. E aí, quando teve que trazer a discussão de gênero, foi muito maior. E 1.000 pessoas, meu Deus, é mais plateia do que já viram meus filmes todos juntos, né? Parabéns. O que você me diz, Gabriel? Como é que tu fez a tua primeira... Além disso, eu quero saber como é que foi a tua primeira produção independente, que tu disse, eu não vou esperar nada, eu vou pegar 4, 6, 7 atores e vou montar, né? E como é que foi essa arrancada? Mas pode falar do assunto também, primeiro. Aqui, liberdade total. Eu acho que tem uma coisa que, assim, só para as pessoas refletirem, para a gente refletir juntos, eu estava indo no exemplo do porco ali, e aí do fio e do fio desencapado ali, que dá o choque e o porquinho volta. Eu acho que tem uma coisa que o ser humano tem, que infelizmente esses animaizinhos não têm, por isso que eles voltam, que é o grande problema da grande parte da humanidade, que a gente chama de gado. Infelizmente, que as pessoas chamam de gado no sentido de que seguem sempre aquele conjunto. Segue o corredor e pronto. É óbvio que o Henry ele é outsider. É lógico que ele está à parte da maioria. Infelizmente, deveria ser o oposto, né? Deveria fazer parte da maioria. Um dia vai ser. Mas o que acontece? A maior parte das pessoas, ao meu ver, tem medo do choque. Então, quando ela pensa que ela vai ter que dar o próximo passo, ela pode levar o choque, ela volta. E aí ela fica no quadradinho, ela fica presa ali, que é o caso do porquinho. O que eu penso é que exatamente a gente tem que ser diferente. Acho que o caminho é o outro. Eu acho que a gente tem que caminhar fundamentalmente por entender que o homem ele tem a capacidade, que eu acho que é o grande lance do homem, a capacidade de, através da razão, através da compreensão das coisas e da coragem que a compreensão também traz, você abre o teu ângulo de visão, você tem muito mais chance de enxergar além, para entender como é que você pode burlar ou ultrapassar aquele local que te dá choque. E mesmo que você tome o choque, você vai tentar de novo, porque você sabe que você é capaz de ultrapassar aquela cerca. Eu acho que isso é muito importante, porque é onde o jovem muitas vezes para e breca, principalmente falando de teatro, para se autodescobrir. Hoje o teatro ele não é só para formar atores. Hoje o teatro é para formar seres humanos com qualidade. Então, as pessoas vêm para se autodescobrir. As pessoas falam muito, mas no teatro tem muito viado, no teatro tem muita sapatão, no teatro tem muito libertário, no teatro... Tem, graças a Deus, mas também tem todo tipo de pessoa, da mais quadrada, da mais babaca, mais cartesiana do mundo, até a pessoa mais libertária. Por quê? Porque todo mundo precisa se descobrir. E a gente precisa se descobrir porque a gente é muito mais amplo do que a gente imagina. E o teatro nos dá essa possibilidade, de uma forma lúdica, amadora, só como caminho para você se perceber, se entender na vida, e também para reconhecer o outro. Então, eu acho que quando a gente entende isso, a gente começa a sair do lugar comum. E eu acho que, eu acredito que são assim poucas pessoas hoje que têm essa condição no mundo ainda, mas são pessoas que são formadoras de opinião. Lamento ainda que os formadores de opinião eles estão ligados a tanta coisa supérflua. É muito mais fácil ser formador de opinião e ter 30 milhões ou 20 milhões de seguidores se você participar de um programa de televisão, se você fizer uma música legal, se você falar de qualquer bobagem, acontecer qualquer coisa com você, se for uma celebridade. É mais difícil uma pessoa super interessante ser gerador de opinião. Porém, você já vai criando seguidores. E aí, voltando para a minha história... É mais árduo, né? É mais árduo, né, Gabriel? É mais árduo, mas também ele é transformador.
né? Claro, só comparando com o porquinho, Por se o favor. porquinho tivesse a inteligência que tem o ser humano, o segundo porquinho já não tomava o choque. Ele Isso, aprenderia opa! com o erro dos outros, né? Para não Isso, perder tempo, para não se machucar de isso. graça. Maravilha. E ia conseguir sair naturalmente. E eu acho que é o salto que o ser humano tem que dar. E para dar esse salto o ser humano, para aprender a sair, para a maioria da humanidade, vamos pensar, a gente pode olhar para o Brasil, mas a gente pode olhar até para lugares piores. Você pega os nossos irmãos do continente africano, eu cheguei a ir para lá, é um horror o que fizeram com aquele continente, o que fizeram com a negritude no mundo, por exemplo, a gente falando de segregação, e a partir daí é uma coisa completamente esquecida. Por que eles não dão o salto se eles são tão especiais? Eles são especialíssimos. É só você viver lá um pouco e falar, meu Deus, as culturas são ricas, a tradição é rica, a sensibilidade interior, até a arte também. Nós somos quem somos hoje no Brasil porque nós temos essa miscigenação, essa população de 50% de negros. Então, o que acontece? O que falta? Então, o que falta é ter a coragem, conseguir entender a partir da sua identificação, identidade, se você se reconhece, com o potencial de pular, de criar uma forma para pular a cerca. É difícil. E eu, assim, desde pequeno, desde moleque, eu tive a sorte de não ter nenhuma facilidade. Eu tive uma grande facilidade de estar num lar muito especial, de ter pais muito especiais, muito simples, muito trabalhadores, muito especiais, e, para minha sorte, eles não tinham dinheiro, porque eles não facilitaram nada. O que eles facilitaram? Facilitaram exatamente a minha formação, ou seja, como indivíduo, mas também não facilitaram a minha formação intelectual, porque eu sempre estudei em escola pública, todas as faculdades e as escolas que eu fiz algumas, tudo que eu paguei, fui eu que paguei, com o meu crédito educativo trabalhando. Eu sempre trabalhei desde molequinho, mas eu nunca deixei de fazer arte. Antes de fazer teatro, eu fazia música, e eu lembro que quando eu compunha música, eu nunca tive medo. Eu nunca tive medo, por exemplo, de participar. Eu ganhei muitos festivais de música. E hoje eu vejo, naquela época eu não conseguia ver, hoje eu vejo, por exemplo, eu participava com grandes nomes, que hoje são grandes nomes da música. Eu comecei a compor música, e aí grandes nomes me procuraram, até, gringo, até a CBS, que tinha, acho que era a CBS, que era uma gravadora que existia, que era do Roberto Carlos, e eu me procurar para uma música que o Roberto Carlos queria comprar uma música minha. Até o Roberto Carlos. Olha aí. E, mas o que acontece? Era o mundo. Por que dava certo? Porque eu não tinha medo de estar com aquelas pessoas e de concorrer com elas nos festivais. Naquela época tinha muito festival. E com o teatro, eu também nunca tive medo. Tinha uma coisa que é uma máxima até hoje em São Paulo, eu não sei como é que é aí, gringo, mas aqui em São Paulo, até hoje acontece isso nas escolas. As escolas, elas nunca... desde que eu me conheço por gente, eu nunca consegui ver isso. As escolas, eu não entendia como elas não tinham o seu grupo de teatro com o nome da escola. Porque, assim, se você tem uma escola e se você faz teatro, por que você não fazia e você tem os alunos? Porque se você tem, naquela época, o movimento das escolas era um movimento também ainda muito de formação, de grupo e tal, por que não? E as escolas diziam não, porque daí, se o resultado não for legal, isso pode prejudicar comercialmente a escola. E eu sempre fiz ao contrário. Eu tenho um exemplo, que foi a minha primeira peça com os alunos. Eu tinha já uma quantidade de alunos, eu dava aula sozinho naquela época, estava com um número grande, eu era muito jovem. E eles falaram, não, nós vamos participar do festival, vamos fazer um trabalho para o festival. E eu, como também tenho uma visão sempre do social, sempre do coletivo, sempre das diferenças, enfim, eu escrevi um texto, gringo, foi meu primeiro texto de teatro montado, chamado A Comunidade. E era a história de uma comunidade de jovens que viviam no campo, e eram jovens que tinham passado por todo tipo de degradação, no sentido da opção sexual, com drogas, com obviamente, naquela época, inclusive, tinha um monte de preconceitos, não só com o negro, mas com o oriental também, enfim. Eu catei todas aquelas realidades, e aí era uma comunidade no campo que eles trabalhavam exatamente a autoestima. Enfim, e aí montamos uma peça, que foi uma loucura total, que eu montei e participei no festival, que era um grande festival aqui de São Paulo, chamado Festival Cidade de São Paulo.
E aí, quando nós chegamos no festival, as pessoas elas eram ainda tão virgem no teatro, naquele universo, e nós fizemos uma coisa linda, que nós pegamos todas as áreas da Recrearte, que estava começando, a Recrearte estava no comecinho. E aí, assim, a minha irmã, que é artista plástica, fez toda a cenografia que eu idealizei na época, uma loucura, que ia sendo desenhada ao vivo, o cenário ia sendo pintado ao vivo, e depois caía o papel e entrava outras loucuras. E aí, mas dava um resultado cênico maravilhoso, né? Que aí ia virando um cenário pintado ao vivo. A música foi composta comigo e com o pessoal de música da escola, era tocada ao vivo e cantada ao vivo. Aí a dança, enfim, todo mundo ali ao vivo. E os atores, ninguém tinha a vivência de teatro. E a minha vivência ainda era relativamente pequena, eu já tinha tido uma vivência razoável, mas ainda era muito jovem. E eu tive que empurrar alguns atores para entrarem em cena, chegou na hora de entrar em cena, eles não queriam entrar. E quando terminou o espetáculo, tinha a banca, que daí fazia um monte de observações, e assim, normalmente eles ficavam 10 minutos falando de cada espetáculo, conosco eles ficaram uns 40 minutos. E eu nunca ouvi tanta crítica. Eu lembro que nós começamos, eu falei, pessoal, vamos anotar. Uma menina levou um caderno, quando terminou, está o caderno inteiro. Aí nós saímos de lá, eu voltei para a escola, falei, olha, pessoal, tivemos uma reunião, falei, pessoal, o importante é a gente participar. Porque isso que eles falaram tem que servir para que a gente melhore, evolua, para isso que serve o processo. Esse que é o grande lance. Tá bom. E aí teve o dia da premiação. Eu já preparei o pessoal, falei, a gente não vai ganhar nada mesmo, porque não tem como. E aí, quando a gente chegou um pouco atrasado, era muita gente junta, nós tínhamos 35 no elenco, 35 pessoas. Eu sempre enlouquecido com muita gente, 35 atores. Quando nós estávamos chegando, era um bando, nós pegamos um ônibus inteiro para levar o pessoal. Pessoal, vamos logo, estão chamando vocês. Bom, resumindo, nós ganhamos de quase, acho que eram 12 prêmios, nós ganhamos 8. E nós ficamos assim em choque. Mas como que ele pode falar tanto mal durante 40 minutos? Porque falaram mal, literalmente. Aí os jurados eles colocaram. A gente falou e a gente deu 40 minutos para você, porque eu fiz essa pergunta, eu tinha que fazer. Porque nós percebemos que você tinha conteúdo, que vocês tinham material. Para muita gente nem fala porque percebe que vai estar por aqui, sai por aí, é difícil. Não tem ainda estofo. Então, vocês têm material para isso. Então, eu acho que assim, se a gente não tivesse coragem, e aí, a partir deste espetáculo, vieram outros e grandes desafios, e desafios gigantescos, que um dia eu posso contar com vagar. Daqui até a Alemanha, a gente conseguia apresentar um espetáculo com atores que estavam começando. Por que foi feito isso? Porque a gente teve a coragem de achar o caminho para pular a cerca. Dói? Dói. É mais difícil? Arranha, machuca, mas... Mas você perguntou, Gringo, uma coisa, falou a coisa que era um dos temas, a coisa do teatro, da produção independente, como o Henry fez, como... Eu nunca tive nenhum subsídio. Eu estou caminhando para o final da minha trajetória. Eu fiz milhões de coisas, eu nunca tive, mas eu nunca deixei de fazer. Eu nunca deixei... Nenhum teatro que eu tenho é patrocinado. Nenhum espetáculo que eu fiz até hoje, agora em dezembro eu estava falando hoje com os atores, eu tenho um dos espetáculos, a gente tem um repertório de 8 ou 9 espetáculos em cartaz ao mesmo tempo. Um deles agora vai completar 10 anos em cartaz. 10 anos. E outros 10 anos, sem parar. Parou agora só na pandemia. E a gente quer voltar antes do final do ano, para comemorar os 10 anos, que foi no dia 17 de dezembro. O que é louco é o seguinte, como que vai? Como que faz? Faz, porque exatamente tem isso que você falou, não tem medo, porque caminhos tem, você pode não conseguir da forma, com a facilidade que algumas pessoas têm, como eu vejo hoje, muitas pessoas, inclusive os fomentos da vida, os patrocínios, que eu acho que são coisas teoricamente tão legais, mas também viciou as pessoas, se a pessoa não tiver, ela não faz. Eu fiz um espetáculo, Gringo, que eu sou muito ligado à iluminação, à luz. Uma das coisas que eu gosto muito é a iluminação de cena, que estudei bastante. E eu gosto muito. E um dos espetáculos que eu ganhei alguns prêmios, que chama-se Viagem em Pessoa, que é um espetáculo que o Fernando Pessoa faz uma viagem pelos heterônimos dele. É uma coisa bem legal. E aí, esse espetáculo, sabe como é que eu fazia a iluminação? Que ganhou prêmio de iluminação?
eu fazia pegando lata de tinta, depois eu colocava papelão e ia fechando o ângulo. E quando eu queria algum reflexo, eu pegava fundo de garrafa e cortava e achava a garrafa que me dava aquele fundo que era possível para poder dar o efeito. E eu criei alguns efeitos que nem o refletor daria, porque era um efeito completamente louco. E fizemos temporada atrás de temporada com aquele negócio de lata, pintava tudo de preto, ninguém via, e era de papelão. Mas o que eu quero dizer? Quando você tem o apelo criativo, se você tiver o ímpeto, você consegue. Não tenha dúvida que consegue. Em qualquer coisa que você quiser na vida, em qualquer área. Mas na nossa área pode ter certeza. Agora tem que ter trabalho. Isso que é a parte mais sensacional, né? Instigar a criatividade e dar jeito. Porque quem quer dá jeito, quem não quer vai ter sempre uma desculpa. Ah, eu tenho pouca iluminação. Ah, eu tinha pouco patrocínio. Isso. Quem quer faz a diferença. Para a gente encerrar exatamente nessa temática, na minha visão, atingimos bem o que você pretendia nessa nossa conversa, que é abrir os olhos, né, para a galerinha que de repente tem um projeto na gaveta ou tem na cabeça, já para tirar de uma vez e colocar para fazer. Agora é a hora. Agora temos um pouco mais de tempo, né? Isso. Porque estamos mais parte em casa, mesmo quem está trabalhando na rua, está tendo um cansaço maior, né? Com todos os cuidados e etc. Mas dá para organizar a sua cabecinha, o seu tempo, para tirar do papel. Como é que foi tirar do papel a Elise, Henry? Já estamos no nosso finalzinho, mas eu tenho que encerrar por aí. Assim. Como é que foi montar um musical, Elis Regina? Tua formação musical foi em qual faculdade? Né? Onde é que foi? Como é que tu tirou essa estrutura musical, trazer cantores, atores, cantores? Conta pra gente aí. Elis sempre foi minha ídola, né, da música. Eu sempre, pela criação dos meus pais, dos meus avós, sempre foi a minha ídola. Mas eu nunca tinha pensado, a princípio, em montar nada com teatro, mesmo depois de ter feito algumas peças e tal, nunca tinha pensado em nada com ela. Só que no Natal do ano anterior à estreia da peça, eu ganhei a biografia dela, né? Eu li em 3 dias a biografia, marquei tudo e falei, cara, alguma coisa precisa sair daí, isso não pode ter sido em vão. Aí eu escrevi o texto. Né? Texto escrito, faltava o elenco. A gente montou o elenco, o primeiro elenco da companhia e da peça, só que só 3 pessoas desse primeiro elenco ficaram. Foi reciclando. Gente, pra vocês terem uma ideia, essas outras 12 pessoas que saíram, elas não acreditavam no projeto. Elas não acreditavam que um menino de 15 anos poderia dirigir isso, que isso não iria pra frente. Foi difícil, foi. Mas com o elenco nosso final, a gente conseguiu trabalhar muito bem. Eu só tenho a agradecer aos atores, primeiramente, né? Os atores e a equipe de produção que ajudaram a fazer tudo isso ser possível. Porque não adianta ter um bom diretor sem ter uma equipe que está junto, que está topando essa loucura, que não está por... Claro. Não é individual. Que não está imerso. E, para mim, tirar esse projeto do papel foi... Eu posso dizer que foi uma das maiores realizações que eu já tive, assim, nesse meu curto tempo de carreira, porque foi realmente eu ver daquele espacinho onde eu fazia a iluminação, o meu sonho no palco, sabe? Sendo vivido por atores incríveis e o resultado foi mais incrível ainda. Muito maravilhoso. Isso, para a gente concluir essa nossa conversa de hoje, maravilhosa, passou voando, voando, né? Já estamos a 1 hora. Verdade. É tchu, e eu olhei assim, cacete, acabou, não dá mais nada. Mas isso que é legal, o gostinho de quero mais, né? Por isso que o espetáculo é que tem cliffhanger no final, assim, né? Um gancho para quer saber mais sobre a história. Mas eu queria concluir o que os meus convidados, meus amigos aqui, a minha família, né, trouxe. Por exemplo, Henry, tu é formado em música em qual faculdade? Eu nada, nenhuma. Nenhuma. E em direção, você fez qual? Eu tive aula com gringo, né? Eu acho que já é a melhor faculdade que alguém poderia ter. Não, a intenção não era isso, mas assim, ó, ele não precisamos, hein, Gabi, terminar minha pós-graduação em teoria restritiva para tirar do papel uma ideia.
Gente, as grandes canções brasileiras populares, os grandes sambas, foi para gente humilde, gente do morro, gente que batucava na caixinha de fósforo, sabe? Então, tira a sua ideia do papel. Claro que tem que estudar. Foi uma coisa que nós levantamos aqui, o estudar. E quem está em São Paulo, aí, ó, vai na Recrearte que não vai faltar, tá? Não vai te faltar nem direcionamento para o que você pensa fazer. Se você for procurar Recrearte e ele não tiver o que você procura, ele vai te direcionar para onde for. E assim por diante, todas as escolas da FEBAC e todas as escolas desse Brasil, que eu acredito que sejam honestas e transparentes, que queiram realmente formar profissionais. Vejam, não precisou ser diretor, né, feito 3 anos e não sei o quê, não precisou sequer. Ele é músico desde que nasceu. Esse moleque é muito afinado, canta pra caramba, mas, tipo assim, não precisou fazer para poder dirigir o que o ouvido dele e a emoção, a vocação dele pedia. Então, para de palhaçada, pega aquele teu rabisco lá, tira do celular, começa a escrever. Ah, não sei escrever roteiro, não sei escrever roteiro, tá cheio de tutorial, sabe? Ou se inscreve num bom curso por aí, dá o primeiro passo. Já disseram? É isso aí. Toda caminhada começa com o primeiro passo. Né? Como diz aquele conto, né? Quem foi o primeiro homem a pisar a Lua? Foi o cinegrafista que filmou o primeiro passo, né? Não foi o astronauta. Então, ó, você pode chegar na frente de você mesmo. Meus amores, meu sobrinho que eu amo tanto, tá? Meu filhote na arte, tá? É um prazer te ter por aqui, morrendo de saudade de bater um papo contigo. E muito obrigado por aceitar o convite e estar aqui, né? Mostrando para as pessoas como é possível. Isso é o artista que quer multiplicar. É muito fácil. Não, produzir não é legal, viu, gente? É melhor não, deixar eu sozinho produzir. Não faz isso, não. É o contrário. O que nós artistas queremos é que todo mundo produza. E aí se gera realmente a verdadeira indústria. Gabriel... Muito obrigado também. Obrigado, amado. Catelani, querido, sempre um gentleman, sempre um educadíssimo com todo mundo, sempre cheio de conhecimento, de informação para passar, sempre com boa vontade de passar informações. Tá? É o nosso diretor administrativo da FEBAC e a escola fica lá em São Paulo. Qual é o bairro que fica a escola, Catelani? Nós temos... A nossa matriz fica entre Pinheiros e Vila Madalena, o bairro etílico e boêmio de São Paulo. O melhor lugar, o melhor bairro. Vai para aula depois. Ali é maravilhoso. O dia que vocês vierem, vocês vão curtir muito. E é muito gostoso. A gente já sai, já embarca ali nos melhores restaurantes, nos melhores casas. É muito bom. Aí eu já tive na Recrearte, eu já estive lá. Ah, você foi lá? Fui lá. O teatrinho lá, estive andando no teatro lá. Foi. É verdade, até o teatro, é verdade. Até conhecer o teatro, é verdade. Então, lá de dia a gente trabalha, até a noite a gente vai trabalhando, e de madrugada o pessoal vai para a balada. Aí nós temos no Shopping West Plaza, que fica ali em Perdizes, pertinho ali da Barra Funda também, é um lugar muito propício para quem vem de várias partes de São Paulo. Nós temos lá no Shopping Raposo, onde nós temos o teatro. O Shopping Raposo fica numa estrada aqui, uma rodovia chamada Raposo Tavares, que pega outro pedaço aqui de São Paulo. E aí nós temos a Recrearte e temos uma parceria na Zona Leste. A Zona Leste é uma cidade, né, em São Paulo. É uma região, tem vários bairros da Zona Leste, é uma região relativamente nova da cidade que cresceu demais, mas é uma região extremamente rica, com pessoas com talentos incríveis. E nós temos lá uma parceria com a Faculdade Monitor. Nós temos a pós-graduação com eles em parceria e aí temos os cursos lá no Brás, que é um bairro também muito antigo aqui de São Paulo. Então, esses são os caminhos. Eu moro no Brás, não tem o samba, né? Eu moro no Brás. Não posso perder o trem, eu moro no Brás, né? Muito bom. É uma bola. E, Henrique, o que tem em vista aí? Fala da série pra gente. Posso fazer o jabá? Então, demorou. Vamos lá. Jabá no ar! Jabá no ar. Gente, eu quero convidar vocês para assistir a série Somos um Só. É uma série que eu estou produzindo, produção independente também. Feita agora no período de pandemia, com produção reduzidíssima, ensaios todos online. E é uma série que fala sobre homofobia e sobre, principalmente, relação de mãe e filho. Então, nada melhor para comemorar esse Dia das Mães, né? Do que indo lá no @henricrama, que é esse Instagram que está aqui escrito, né? A gente já tem o trailer oficial da série e lança dia 11 o primeiro episódio. A série é totalmente no Instagram, tá bom? Então, vocês vão ter acesso ali, passando feed,
uma coisa dinâmica. Vocês vão poder ter acesso totalmente no Instagram. A série tá linda, incrível, emocionante, com muita coisa para fazer pensar, sabe? Então eu tenho certeza que vocês vão sair de lá reflexivos. No teu Insta, né? No teu Insta. Isso, exatamente. Tá. E os outros, as outras coisas que você já fez? E o filme, onde é que tá o longa? O longa tá no meu YouTube, né? No meu canal do YouTube, que também é Henri Kromak. Lá tem 3 trabalhos meus, um curta, um média e um longa, para equilibrar ali. E lá tem meus trabalhos. A gente está tentando pegar os vídeos da peça da Elis para tentar juntar e também colocar lá, fazer todo esse compilado. E eu vou colocar também esse mês o vídeo da peça La Casa de Bernarda Alba, onde a gente fez pela Actoro, né? Eu fiz numa das turmas da Actoro, que foi uma peça incrível. A gente também logo mais coloca lá no YouTube. Muito bom. Um texto espanhol maravilhoso. O Garcia Lorca, né, que ele foi assassinado, né, foi fuzilado pelo regime ditatorial da época, e pelo simples fato de ser homossexual. Então, fica para pensar em casa, né? Você pode fazer a diferença, você pode botar a boca no mundo em suas produções. Meus amores, muitíssimo obrigado. De coração. Semana que vem nós estamos de volta. Eu nunca digo quem é o próximo convidado, porque eu não lembro, porque eu sou assim. Velho é um inferno, né? Não fiquem velhos, por favor, se mantenham jovens, tá? Eu já perdi a conta, não tem jeito. Beijo gigante, obrigado. Compartilha com a galera, curte, dá like, segue a gente, se inscreva, segue esses 2 loucos maravilhosos aí, tá bom? Eu sempre esqueço disso. Beijo gigante. Tchau, beijo, até breve. Tchau. Valeu. Tchau.